Alô, muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News. Destacando os assuntos do futebol brasileiro. Libertadores da América, Grêmio e Cruzeiro estreiam hoje. O Corinthians já está na Colômbia. E Neymar terá mesmo que passar por uma cirurgia no dedinho do pé direito. Previsão de volta somente em maio. Tudo isso e muito mais a partir de agora na Rádio Futebol Clube. Você vem com a gente através do nosso @Rádio Futebol C e comigo o comentarista Fábio Salgueiro. Bom dia, Salgueiro. Fala, Lima, bom dia, um abraço a você, aos nossos amigos apaixonados por esporte e futebol acontecendo, muita coisa para ser analisada, vamos tocar em frente que tem muito assunto bom, Lima. Mas tem muito assunto bom, mas tem uma notícia ruim, né, Fábio? Ontem, durante o nosso Fora do Campo, que estreou, né? Ontem com você, com o Zé Boquinha, com o Maurício Rossi, comigo, o nosso programa de debates de toda segunda-feira às 7 da noite, já quase no final chegava a informação de que o Neymar, além da entorse, ele havia sofrido uma fissura no quinto metatarso. O quinto metatarso nada mais é do que o popular dedinho, né? O dedinho do pé direito. Então, e que ele iria ficar imobilizado, aquela coisa toda, e que haveria até alguns sonhadores, né, a possibilidade dele jogar contra o Real Madrid. Mas conforme as horas foram passando, e aí já quase no início da madrugada de ontem para hoje, né, chegou a informação de que ele realmente vai ter que fazer uma cirurgia. Vai ter que colocar um pino na fissura do dedinho do pé direito, e aí o prazo de recuperação é no mínimo de um mês e meio, e a previsão é que ele volte só em maio, ou seja, ele está fora da Champions League, né? Mesmo que o Paris Saint-Germain passe pelo Real Madrid, e também está fora dos 2 amistosos que a seleção vai fazer no mês que vem. Dia 23 em Moscou contra a Rússia e dia 27 em Berlim contra a Alemanha. Lamentável, né, Salgueiro? Olha, Lima, é lamentável e preocupante. Num primeiro momento era um mês apenas de parada dele para ele retomar. O fato é que agora, com essa cirurgia que ele vai ter que passar no dedinho do pé, ele vai voltar em maio, é a previsão. Nós temos a Copa já em julho, né? Então, quer dizer, fica muito em cima. A gente sabe que o Neymar é um talento nato, ele é um craque, candidato a gênio, então ele compensa tudo isso. Só que entra aquela coisa do ritmo de jogo, de você saber como o cara volta. A gente tem muitos anos de janela, a gente sabe como que são essas coisas, né? Então eu acho que aquele alívio momentâneo que nós comentamos ontem no nosso programa da noite, que o Tite poderia estar aliviado, agora a preocupação aumentou. Porque a gente sabe também da importância do Neymar para a seleção brasileira. É o único jogador fora de série de um grupo de uma seleção brasileira que tem uma geração competitiva, mas não é uma geração talentosa como nos outros anos. Então é lamentável, a gente lamenta pelo atleta, pela pessoa, sem dúvida nenhuma, mas também pelo fato de ser um ano de Copa do Mundo e ele voltar bem às vésperas do Mundial. Resta a gente torcer e que ele compense essa falta de ritmo, tudo, ele volte muito bem, mas ele compense com a genialidade dele. É preocupante o quadro atual, Lima. Surgiram algumas críticas também, logo depois que o jogo terminou, da imprensa francesa, em relação ao Unai Emery, né? Porque o Neymar, ele teve um problema intestinal, né, na sexta-feira, tal, chegou até a ser dúvida para o jogo do domingo, contra o Olympique de Marselha, mas aí foi para o jogo. A partir do momento que o PSG fez 3-0, muita gente defendia a tese de que ele deveria ter sido sacado, né? E o Unai Emery sacou outros jogadores e manteve o Neymar em campo. Tudo isso, claro, ele não ia adivinhar que fosse acontecer, mas poderia ter sido evitado, né, Salgueiro? Olha, até que poderia ser evitado, mas nessa daí eu tenho muitos problemas, muitas críticas ao Unai Emery, mas, ô Lima, a gente sabe como o Neymar é um cara que
Poderia ter sido poupado, 3-0 estava mais do que definido, era um jogo que não tinha tanta importância e realmente o jogo que vale é com o Real Madrid da volta. Agora, existe a relação atleta-jogador, jogador-atleta, que é uma relação de vestiário que às vezes foge da nossa alçada, foge do nosso entendimento, e que ele sabe, de repente, o Neymar, olha, não me tira, eu gosto, o Neymar se sente bem jogando, com a bola nos pés. Então não dá para procurar agora fazer uma caça às bruxas por causa da lesão. Aconteceu, paciência, bola para frente, que ele se recupere rapidamente. Nessa... no na Emery, o Lima. É verdade. Então agora vamos virar a chavinha. Copa Libertadores da América. Hoje, 2 brasileiros em campo. O Grêmio joga no Uruguai e o Cruzeiro joga na Argentina. O Grêmio vai enfrentar o Defensor no Uruguai. E o time do Renato Gaúcho reclamou bastante das condições do gramado, né? É um estádio acanhado, é um tipo de um Parque São Jorge, pelo que eu vi aqui, Salgueiro, nas fotos, né? Do estádio lá o estádio Luiz Franzini em Montevidéu, né? É uma mistura aqui de Parque São Jorge com Rua Javari, entendeu? Esse é o campo que o Grêmio vai ter que jogar lá para fazer a sua estreia na Libertadores, buscando, né, claro, o tetracampeonato. E o Renato Gaúcho, nas últimas horas, ele teve que explicar a condição do Arthur. O Arthur já está liberado pelo departamento médico. O Renato gostaria de ter colocado o jogador já no Campeonato Gaúcho, contra o Veranópolis, o Novo Hamburgo, mas ele não colocou. Explicou por que ele não colocou, o que está faltando para o Arthur voltar a vestir a camisa do Grêmio. É a confiança. A palavra certa que falta para ele está se sentindo bem quanto à lesão, mas ele ainda não está confiante o suficiente para entrar em campo. Então essa decisão é dele. Cabe a ele. Eu não vou colocar um jogador dentro do campo se ele não tiver com a cabeça boa, com a confiança de jogar. Então vamos dar tempo ao tempo, volto a repetir. É um jogador que tem uma boa cabeça e daqui a pouco, naturalmente, vai voltar a confiança para ele vai me dar um toque e aí a gente vê de que maneira a gente vai aproveitar. O problema, né, Salgueiro, é que como o Arthur foi negociado com o Barcelona e só vai ser apresentado no clube catalão no ano que vem, aí já começam, né, como você gosta de dizer, né, começa a caça às bruxas, né? Será que ele não está tirando o pé? Agora tá negociado com o Barcelona, não vai querer jogar. O que você acha dessa situação do Arthur, hein, Salgueiro? É uma situação delicada que a gente tem que avaliar realmente, mas se vale a pena, eu já sei a tua posição com relação a isso, bate muito com a minha, e bate mais ou menos com o que o Luxemburgo sempre falava, né? Vendeu, entrega. Porque aquela coisa, o rapaz ele vai ficar aí, a gente sabe que ele é um talento nato, que ele joga muita bola, que rendeu milhões pro Grêmio, mas uma dividida que ele que ele tirar o pé, ou por algum motivo ele perder uma dividida, vão com aquela entrega ao clube, que ele está com a cabeça no Barcelona, ou seja, é um desgaste não só para quem comanda, mas para quem é o comandado que está dentro de campo também. Então é uma situação delicada, sem dúvida nenhuma. Sobre o jogo, Lima, e eu posso entrar no jogo já para falar do jogo, é um fator complicador o campo, sem dúvida nenhuma. Libertadores é isso mesmo, é pegada, é campo acanhado, é gramado. Mais que o Defensor seja um time inferior ao Uruguai e o Libertadores da América, é complicado, é jogo encruado, é jogo pegado, então é uma estreia complicada para o Grêmio. Por outro lado, Lima, time brasileiro, o Grêmio, ele está realmente num momento maravilhoso em se tratando de Libertadores da América, é o atual campeão da Continental, ele é o atual campeão da Recopa, então é um time que vem com essa pegada de jogos internacionais e é aí que eu deposito a minha esperança numa estreia boa do tricolor gaúcho, Limar. Bom, o Renato não confirmou oficialmente o time, né? Mas provavelmente Marcelo Groi, Maddson, Pedro Jeromel, Kahneman e Bruno Cortes, Maicon, Jailson, os 2 volantes, aí aquela linha de 3, né? Ramiro, Luan e Everton, e o Cícero, imagino eu que seja o que ele tem de melhor nesse momento, contando com a ausência do Arthur, não é isso, Salgueiro? Ah, sem dúvida, é o que ele tem de melhor. O time já mostrou força sem o Arthur também. Eu acho que com o Arthur ganha, e eu acredito muito no talento do Arthur, eu acredito muito no fator
na responsabilidade que ele tem, na concentração que ele tem, nunca colocaria em dúvida, de repente, o seu comprometimento com o time, mesmo estando vendido para o Barcelona, apesar que o ser humano, ele tem muito emocional, às vezes, nessa coisa, e às vezes mexe com você, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que essa equipe já mostrou força, talento e competitividade sem o Arthur. Então é o melhor que o Grêmio tem, e vamos torcer aí para o Imortal ir bem nessa largada aí do torneio continental, em busca realmente do bicampeonato. E hoje tem outro time azul em campo, né? É aquele azul estrelado, é o lado azul de Minas Gerais. Falamos do lado azul do Rio Grande do Sul, agora o lado azul de Minas Gerais. O Cruzeiro, do técnico Mano Menezes, para mim também um bom time. Eu acho que o Cruzeiro deve também fazer uma boa Libertadores, não sei se vai ser campeão, mas também é um time muito bem montado, né? E acho que o Mano vai conduzir essa equipe aqui numa grande campanha na Libertadores da América. E a estreia é duríssima, né? O Racing lá em Avejaneda, no estádio El Cilindro, né? Onde o time argentino é muito forte, e o Mano Menezes também, nas últimas horas, né, falou sobre a Libertadores, né, e as suas nuances, os meandros da Libertadores, e também nessa estreia do Cruzeiro. Nossa estreia já será uma estreia que apresentará um jogo bastante complicado para a gente, não só pela circunstância de local e tudo, mas porque o Racing está jogando um bom futebol, vem fazendo já vitórias numa sequência, como a gente, e teremos que jogar um grande jogo lá para apresentar o cartão de visitas aí para a Libertadores e para os nossos adversários. E é isso que nós queremos nesse primeiro momento. Quer apresentar um bom cartão de visitas. Só não terá, Salgueiro, infelizmente, o teu xará, né? O goleiro Fábio. O pai dele, rapaz, o Fábio já estava em Buenos Aires, concentrado lá com o time do Cruzeiro, e aí o pai dele foi fazer uma caminhada, tal, passou mal e faleceu. E aí é claro que o Fábio, né, foi retirado, voltou para Minas Gerais para cuidar do enterro do pai. Então, infelizmente, aqui inclusive a nossa solidariedade aos familiares do Fábio, né? É uma perda realmente terrível. Então entra o Rafael no gol, né? O grande desfalque do Cruzeiro hoje é o Fábio. O Cruzeiro provavelmente vai jogar com Rafael, Edilson, né, aquele ex-Corinthians, ex-Grêmio, Léo, Murilo e Egídio, Henrique, Robinho e o Ariel Cabral, Rafinha, Fred e Arrascaeta. Parada duríssima para o Cruzeiro também. O Grêmio, a dureza do Grêmio é o campo ruim, né? Porque o time do Defensor não é lá essas coisas. Agora, no caso do Cruzeiro, não, vai pegar um time fortíssimo, não é? É verdade, que notícia triste essa do Fábio, né? Toda minha solidariedade e sentimentos a ele, a família dele, que consiga superar esse momento. Sem dúvida, ele deve ser poupado, mesmo não tinha cabeça para isso. Agora, Lima, concordo com você, viu? Já falei em algumas ocasiões aí, desde a nossa estreia com a Rádio Futebol Clube, que eu espero e tenho uma expectativa muito grande do Cruzeiro na atual temporada. Os times do Mano Menezes são muito bem montados, eu creio e aposto, inclusive, já lanço aqui, para mim o Cruzeiro vai estar entre os 3 melhores do Campeonato Brasileiro. Se vai bater campeão é uma outra história, mas entre os 3 ele vai estar. É um time extremamente competitivo, e eu gosto muito dos trabalhos do Mano Menezes. E Libertadores da América vale muito essa competitividade, vale muito essa pegada. É um adversário duro, como você mesmo disse, o Racing, jogo na Argentina, jogo pegado. A gente já sabe de toda a circunstância e todo o perfil desse estádio Presidente Perón. Então, realmente, é um jogo duro. Mas eu acho que o Cruzeiro, dessa forma competitiva, com essa pegada que o Mano Menezes deu para esse time, mesmo com a ausência do Fábio, Lima, eu acho que dá para trazer um resultado positivo nessa estreia, largando com o pé direito. E quando eu falo resultado positivo, é aquela planificação que a gente sabe que eles fazem, a comissão técnica, né, Lima? Senta e fala assim, bom, é o seguinte, Racing fora, empatezinho, tá bom, a gente vence aqui. Então eu acredito que um empate fora de casa para o Cruzeiro nessa largada da Libertadores é um ótimo resultado. Muito bem, e por se falar em Libertadores, o Corinthians já está em Bogotá,
amanhã enfrenta o Milionários, né? Na última vez que o Corinthians enfrentou o Milionários, foi em 2013, no jogo lá de Bogotá, o Corinthians ganhou de 1-0, gol do Danilo. E no jogo do Pacaembu foi 2-0, e foi um jogo muito marcante, Salgueiro, você vai se lembrar. Porque foi aquele jogo que o Corinthians foi obrigado a jogar com portões fechados, né, por causa da morte do menino lá na Bolívia, né, naquele jogo de Oruro. Só que aí meia dúzia de torcedores conseguiram liminares aqui e entraram no Pacaembu, né? E isso custou caro para o Corinthians, porque depois aquela escalação do Amarija lá no jogo do Boca, eu tenho quase certeza que foi um troco que a Conmebol deu por se sentir ultrajada na sua autoridade por aqueles torcedores do Corinthians que conseguiram entrar na partida contra o Milionários no Pacaembu. O Corinthians ganhou, se não me engano, de 2-0, né? Então esse é o adversário corintiano. O Cássio, nas últimas horas, antes do embarque, agora a delegação já está lá, né? Falou um pouco sobre Corinthians, sobre Libertadores. Não, isso é teoria. Entra dentro de campo, lógico que eles vão querer se reabilitar. Do ponto de vista do futebol colombiano também, a Libertadores é o campeonato mais importante. Acredito que até por isso eles não estão tão bem no campeonato colombiano. De repente, na Libertadores eles queiram fazer uma competição em busca do título. Então nós temos que ter todo o cuidado, um jogo bem complicado lá, de jogar lá. Já joguei contra o Milionários e o Santa Fé também, que são as equipes de lá. É bem difícil, mas como eu falei, acho que nós temos que nos preparar bem. Vamos começar a ver as coisas agora do Milionários para chegar bem lá e tentar fazer um jogo bem qualificado e tentar os 3 pontos. O Cássio falou de reabilitação do Milionários porque ele foi questionado, né, que o Corinthians vem de uma vitória que deu moral, né, no clássico diante do Palmeiras, e o Milionários vem em baixa lá no campeonato da Colômbia, mas aí o Cássio falou, mas aí eles vão querer se reabilitar em cima do Corinthians. O que você pensa desse jogo, Salgueiro? Olha, penso que é um jogo difícil também. Eu lembro muito bem desse jogo que você comentou do Pacaembu. Inclusive, na oportunidade, critiquei demais os torcedores do Corinthians que entraram para realmente peitar a decisão da Conmebol e assistir os jogos. Um desgaste à toa naquela oportunidade, um episódio muito triste naquela oportunidade. Mas eu lembro muito bem, esse jogo aqui é um jogo duro também. É impressionante como a gente está fazendo um raio-x, né, Lima? Estamos passando jogo por jogo e é só pedreira para os times brasileiros na estreia. Impressionante, né? Mas assim, se nós, pelo menos se eu for analisar jogo a jogo, eu acho que o Corinthians, diferente do Cruzeiro e do Grêmio, tem uma paradinha um pouco mais fácil. Não que seja favorito a vitória, o jogo fora de casa, não. Eu acho que é um jogo complicado, mas o Corinthians tem 2 pontos aí que são importantes. O Cássio, que é um jogador experiente, é um jogador campeão do mundo e campeão, já campeão do torneio continental, então é uma peça importante nesse time. E eu acho que o Corinthians aí tem um fator muito legal. Essa vitória da forma que aconteceu contra o Palmeiras, eu acho que traz uma personalidade e uma confiança para esse time que até então, na atual temporada, Lima, eles não tinham adquiridos ainda. Então adquiriram no momento certo, num jogo de sábado, de final de semana, uma vitória da forma que foi contra o Palmeiras, uma partida soberana, uma vitória sem sombras de dúvidas, e agora estreia na Libertadores. Eu acho que pode sofrer uma ou outra coisa com as deficiências normais do time, né, de alguns setores que o time tem suas deficiências, mas eu acho que o Corinthians também tem uma expectativa que possa trazer um resultado importante aqui para o Brasil, Lima. O Corinthians que ainda não desistiu do Alex Teixeira, mas a negociação deu uma parada, porque o Corinthians acertou praticamente tudo, né, com o Jank Sussuni. Eles até solicitaram 2 alterações no acordo aí no meio do fim de semana, o Corinthians topou, mas mesmo assim eles não enviaram a documentação, né? E o Corinthians, por uma questão de prudência, embora até pudesse, o regulamento permite, ele poderia até ser inscrito na Libertadores, né? Mesmo sem a documentação ainda ter chegado. Mas aí o Corinthians pensou, bom, vai que eu inscrevo, aí depois não chega a documentação, eu perco, né, essa vaga aqui. Então preferiu inscrever o garoto Matheus Matias, aquele que veio do ABC, o atacante. Então a esperança do Corinthians é que, como o time chinês ainda procura mais 2 jogadores, né, estrangeiros, isso aí vai estourar o limite, né? Eles estão negociando com o Paleta, zagueiro do Milan, e também com um atacante ganês, né, o Boaqui,
do Estrela Vermelha da Sérvia, então isso aí faria com que o Alex Teixeira ficasse fora dos planos do time chinês, né? E aí o Corinthians entraria para trazer o jogador por empréstimo. Ele tem 28 anos, mas momentaneamente deu uma esfriada, né? Na sexta o Corinthians já dava como certa essa negociação e já gostaria de ter feito a inscrição do jogador na Libertadores, mas ainda não rolou. Ele merece tanto sacrifício assim? Eu acho que merece sim, Lima. Eu acho que o Corinthians tem que usar da diplomacia, usar da pressão do jogador também, que provavelmente queira voltar para o Brasil, pelo menos para passar um ano jogando no atual campeão brasileiro. Eu acho que o Corinthians merece tentar, porque seria uma contratação importantíssima para o time, e traria qualidade para um setor do Corinthians que perdeu demais após a saída do Jô. Agora a gente entende também, Lima, porque os dirigentes, às vezes, eles ficam com aquele discurso que para nós da imprensa é um discurso às vezes evasivo, mas de não confirmar contratações, né? Por mais que esteja certo, se não chega a documentação e não sai no bid da CBF, pode melar como aconteceu. Eu acredito que melou momentaneamente, eu acho que o Corinthians ainda vai tentar. Agora, o Corinthians corre contra o tempo, queria o jogador para a primeira fase da Libertadores. É uma situação complicada, é uma situação que causa também uma frustração grande na fiel torcida, porque quem acompanha futebol, quem acompanha o campeonato chinês, conferia a qualidade do Alex Teixeira mesmo quando ele apareceu no Vasco, sendo revelado pelo Vasco. Então essa frustração é muito difícil de administrar também e pressiona mais a diretoria do Corinthians agora em busca de reforços. É uma situação complicada, mas eu acho ainda, viu, Lima, que o Corinthians deveria pegar uma rede de empresários, os próprios empresários que tentaram fazer esse meio campo aí, e tentar ainda persuadir o clube chinês para trazer o jogador. Eu acho que vale a pena forçar sim. Muito bem, agora falando do Palmeiras, né? O Palmeiras fechou o treino para a imprensa nas últimas horas. Isso é uma coisa que o Roger não costumava fazer, né? E está ensaiando a volta do Moisés, né? Que é um jogador importantíssimo, né, para o jogo contra o Júnior Barranquilla na Colômbia, outra parada duríssima para uma equipe brasileira. E aí eu pergunto para você o seguinte, Salgueiro, o time que entrou em campo contra o Corinthians teve do meio de campo para frente Felipe Melo, Lucas Lima, Tietê, William, Borja e Dudu. Onde você colocaria o Moisés aí? Quem sairia para a volta do Moisés no time do Palmeiras, na sua opinião? Olha, principalmente nesse jogo fora de casa, eu tiraria um avante e montaria um meio com 4, não desprotegeria a zaga com o meio campo com o Tietê, não tiraria, porque ele é um cara que, ele é muito veloz, ele recompõe o setor defensivo muito rapidamente, então seria importante, principalmente para esse jogo de fora, você manter 4 caras com a entrada do Moisés no meio, que dá qualidade, ele tem uma chegada muito boa no ataque, é muito bom jogador. Eu tiraria o William, manteria o Borja, porque eu acho que é importante ter a referência dentro da área, ter aquele cara que está com o espírito de Libertadores, que já foi campeão da Libertadores, não mexeria nele. E o Dudu, para mim, é um dos principais jogadores do futebol brasileiro em atividade, então não dá para tirar o jogador também. Eu sacaria o William e entraria com o Moisés. Agora, o que me preocupa, Lima, e me preocupa num tom de crítica, e eu só tenho elogios até agora ao Roger, é o fato de fechar treino. Ele tem todo o direito de fechar treino. Eu acho que, não sei se agrega muito, se agregasse muito isso de fechar treinos escondidos, misteriosos, a Argentina era campeã do mundo todo ano, né? Porque a máscara dos argentinos em fechar treino é impressionante. Agora, será que esse fechamento do treino, para a partida da estreia da Libertadores, já foi reflexo da derrota para o Corinthians no final de semana, da forma que aconteceu? Espero que não, espero que o Roger siga mantendo a mesma postura dele. Não estou sendo corporativista, admito, entendo, ele tem todo o direito de fechar o treino, mas eu acho que isso aí, na verdade, rende muito poucos frutos para o desgaste que é você fechar um treino e cercear a imprensa de mostrar realmente as imagens. Mas enfim, que o Palmeiras tem uma boa estreia, mas eu reiterando a resposta da sua pergunta, Lima, eu tiraria o William e colocaria o Moisés no meio, que daria muita qualidade no setor e muita pegada. O Palmeiras jogando fora de casa tem que pensar também em ocupar os espaços, bloquear e ter 2 peças lá na frente, no caso o Borja e o Dudu. E agora um detalhe interessante aqui sobre o Santos, que também
vai jogar pela Libertadores contra o Real Garcilaso, quinta-feira, lá na altitude de Cusco, né, mais de 3 mil metros, quase uma La Paz, né, vai ser um inferno na vida do Santos, não o time em si do Real Garcilaso, mas a altitude de Cusco. E na lista da Libertadores, vários jogadores que foram formados nas categorias de base do Santos. Olha aqui, ó. Vladimir, João Paulo, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo, Robson Bambu, Daniel Guedes, Caju, Alisson, Léo Cittadini, Guilherme Nunes, Diogo Vitor, o Rodrigo, aquele menino que é bom jogador, o Rodrigo com Y, né? Que, aliás, estão dizendo aí que é o novo Neymarzinho, e menos. Yuri Alberto, Arthur Gomes e o Gabigol, que é uma revelação antiga, mas também foi revelado lá. Ou seja, o Santos mantendo aí a sua tradição de grande formador de jogadores, hein, Salgueiro? É verdade, é impressionante, né? Muitas pessoas, conversei com o Serginho Chulapa recentemente perguntando sobre isso também, todos têm uma teoria para falar sobre essa coisa de brotar talentos na Vila Belmiro, coisa dos deuses da bola, não é possível, é impressionante. E quando falam o novo Neymarzinho, eu não duvido, viu, Limar? Eu não duvido, eu acho que tem que ter precaução, tem que ter calma, mas 2 vezes no mesmo lugar, caiu com o Robinho não foi o Neymar, sem dúvida nenhuma, mas olha, ali caem raios maravilhosos e sempre rendem bons jogadores. Eu só acho que vamos jogar essa pressão pra cima do jogador, né, do novato. Mas isso é coisa de torcedor, é coisa de dirigente, torcedor também, que acaba fazendo isso. Mas realmente o Santos tem essa filosofia, tem que bater palma, e olha, eu sinceramente não consigo encontrar em palavras o que acontece, mas realmente a água ali do CT da Vila, de Santos ali, tem um sabor especial e sempre dá muitos bons jogadores, impressionante. Sem dúvida nenhuma. Falamos muito de Libertadores, agora... Copa do Brasil, amanhã tem o São Paulo e sua crise em campo. São Paulo recebe o CRB no Morumbi, é o jogo de ida, jogo às 7h30 da noite, o jogo da volta, semana que vem lá em Maceió, né? E fica essa coisa, Dorival fica, Dorival sai, a cada jogo a pergunta vai ser sempre a mesma. Até quando, Salgueiro? Então, situação constrangedora e desrespeitosa com o Dorival, mas também desrespeitosa da parte dele, né? Porque realmente ele fica na berlinda, assim, tudo bem, ele está ali, ele tem seus interesses, ele acredita, tem convicção no seu trabalho, tem um contrato a ser cumprido, então se o São Paulo quer a saída dele, ele que tome a posição de tirar o treinador, mas que é um treinador importante no cenário do futebol brasileiro, não deveria aceitar algumas imposições assim, não deveria mesmo. A pressão existe, a pressão é real, Lima, e aquela coisa, existe uma análise a ser feita de você ver que tem jogadores que não estão rendendo tudo que podem render. E de repente é aquela coisa, de repente não está tão fechado com o treinador. E existe uma outra análise também, que é a pressão de fora do campo, que é aquela coisa que eu sempre bato naquela tecla, né, da falta de convicção no planejamento que você faz com o treinador. Quando terminou o ano, o Dorival Júnior, ele conseguiu, junto com o Hernanes, com alguns jogadores-chave, salvar o São Paulo do rebaixamento. Houve uma reunião no São Paulo onde decidiram, olha, vamos dar um crédito, vamos manter o Dorival, porque fizeram uma avaliação que o trabalho foi bem feito e vamos começar a temporada com ele. No início da temporada, entregaram para ele todo o planejamento de reforços, de todos os jogadores que vieram, e agora realmente, depois de 2, 3 meses praticamente de trabalho, querem abrir mão do treinador. É muito ruim isso, por isso que o São Paulo patina toda a temporada, por isso que o São Paulo vem patinando há alguns anos e todo mês de janeiro e fevereiro buscando em vão formar um time. Por quê? Se a gente pegar uma lista de treinadores que passaram no São Paulo nos últimos 8 anos, a lista é imensa, a lista realmente mostra uma mazela de gestão enorme, uma incompetência enorme. Então, eu acho que seria um retrocesso enorme tirar o Dorival Júnior. Se você me perguntar o que eu acho, Lima, eu acho que o Dorival Júnior está com os dias contados. Ele vai acabar sendo limado do cargo do São Paulo. Mas aí, de antemão, eu já lamento demais. Eu acho que o São Paulo vai estar retrocedendo realmente no planejamento e vai ser ruim retomar a pegada do início, do meio da temporada para frente. Vai ser muito complicado. Eu disse que o jogo da volta é semana que vem. Não, a semana que vem, no dia 8, na quinta-feira, o São Paulo tem o clássico contra o Palmeiras na Arena Palmeirense, né? E aí é um jogo que tem uma cara, assim,
é jogo para derrubar técnico, não é não, Salgueiro? Ah, sem dúvida nenhuma, é jogo para derrubar técnico, é um jogo em que a Rádio Futebol Clube vai estar presente, né, com Sim. todos os detalhes, com toda a análise, mas Lima, é um jogo que pressiona, é um jogo que, se você for ver também, Lima, vale a gente destacar isso, é um jogo pitoresco, porque coincidentemente é um jogo que, se você for analisar, o Palmeiras, quando recebe o São Paulo na Arena, no Allianz Parque, é um jogo que complica demais, né? A vida do São Paulo. A vida do São Paulo, o Palmeiras tem sido muito cruel com o São Paulo nos últimos tempos. Então a gente tem que ressaltar isso. E lógico que de antemão você já fica com o pé atrás, porque realmente é muito complicado. O São Paulo, quando foi no Allianz, tem realmente sido passado, inclusive, entre aspas, vergonha, né? Com gols, por cobertura, por tudo mais. E se o Dorival chegar pendurado nesse jogo, como é a minha expectativa, que ele chegue pendurado, sob pressão, porque o time não vem jogando e tudo mais, aí é aquela coisa, né? Uma derrota que seria plenamente normal para o Palmeiras, se tratando do atual Palmeiras, se tratando do fator campo, não vai ser administrada com a maturidade e com o profissionalismo que tinha que ser realmente administrado ali naquele momento de pressão. Vai sobrar para o treinador, provavelmente. O São Paulo dos grandes é o único que ainda sequer empatou no campo do Palmeiras. Ele jogou 4 vezes lá, perdeu as 4. Né? O Santos ganhou uma vez, o Corinthians ganhou 2, mas o São Paulo perdeu sempre. Agora, tem um outro lado também. Desde 2002, o Palmeiras não ganha do São Paulo no Morumbi. Então, quer dizer, são tabus interessantes. Só que no caso do Palmeiras, ele conseguiu, ao longo desses 15, 16 anos, conseguiu pelo menos empatar, né? O São Paulo, até porque a história do novo estádio do Palmeiras é recente, jogou 4 vezes lá, tomou um 3-0, um 4-0, um 2-1 e um 4-2. Quer dizer, o 2-1 tudo bem, mas os outros resultados foram pesadíssimos, né, para o time do São Paulo. E olha a sequência, o Salgueiro, ele joga amanhã em casa pela Copa do Brasil, aí o jogo da volta é só daqui 2 semanas, né, contra o CRB lá em Maceió, só que domingo tem o Linense em Lins, às 7h30 da noite, e depois o Palmeiras fora, quer dizer, então é uma sequência bem complicada para o Dorival, hein? Realmente, vamos ver o que vai acontecer, mas não é uma sequência muito... Tirando o jogo de amanhã, que teoricamente seria mais fácil, o Linense em Lins e o Palmeiras na Arena Palmeirense, olha, na situação que está o Dorival, das duas uma, de repente ou ele se reabilita de vez, né? Ganha esses 2 jogos e aí vai embora, ou então um abraço, né? E aquela coisa, né, Lima, como você trazer confiança e realmente respaldo ao treinador diante de todo esse clima que é criado, diante dos maus resultados, essa pressão que vem de dentro, vem de fora para dentro e pega e chega ao vestiário e pressiona o treinador, pressiona os jogadores, como vai fazer com que esse time reaja e tenha tranquilidade para jogar? É muito complicado. O Dorival é um cara que ele tenta administrar pressão, mas ele é um ser humano, ele tem emoção, ele tem sentimento e ele está sob pressão. Então, qualquer funcionário sob pressão, e nós podemos até entrar nesse rol aí, Lima, que tiver sob pressão, não tende a render tudo que pode, tudo que sabe, tudo que promete ali. Então o Dorival é mais um desses, vai jogar pressionado a cada jogo, tendo que matar um leão aí a cada jogo para poder se manter no cargo. É uma situação ruim, é uma situação que eu lamento pelo fato do São Paulo, mas vejo o outro lado também, não posso deixar de ponderar isso. É uma situação que, de certa forma, não sei por quais interesses, não quero citar aqui, não quero ser liviano, mas o Dorival Júnior aceita e aí não pode reclamar também, porque ele já é um cara com um nome no mercado, ele já é um cara reconhecido como um grande treinador, já tem bons trabalhos, ele não precisava aceitar tudo isso. Tá bom, só uma última informação, que a gente falou muito de Libertadores, eu acabei deixando passar o Flamengo, né? O Flamengo joga amanhã, só que com portões fechados, né? No estádio Newton Santos, diante do River Plate. E o Flamengo inscreveu o Guerreiro para a Libertadores, né? Porque ele está cumprindo aí a punição, né? Mas em breve estará de volta, então o Guerreiro está inscrito para a Libertadores. Fez bem o Flamengo, e o que você pensa desse jogo? O Flamengo que não terá um dos seus principais jogadores, né? Ou seja, a torcida amanhã
E justamente por causa de maus torcedores, o Flamengo não terá os bons torcedores amanhã contra o River, Salgueiro. Lima, você sabe que isso é uma coisa que me incomoda demais, porque eu sou totalmente contra essa coisa de fechar estádio com portões fechados para punir clube. Eu não sou a favor da impunidade, mas eu acho que estádio não briga. Eu acho que você tem que prender quem foi a pessoa, o torcedor que foi lá e causou o tumulto. Ali sim ele tem que ser realmente punido. Agora, estádio, punir time, punir clube por causa disso, eu acho que na verdade tem a cara, né, da Conmebol, como tem a cara da CBF, quando a CBF toma essas decisões aqui também, mas eu não vejo não. Acho que é um jogo complicado para o Flamengo, principalmente porque você falou uma coisa certa aí. O Flamengo que tem uma base forte, que é uma base competitiva, só que quando perde, existem alguns clubes brasileiros, e eu cito isso muito com relação a Flamengo e Corinthians, existem clubes que são muito dependentes da sua torcida. E queira ou não, quando tira a torcida, parece que tira um pouco da alma do time. Então vai ser mais um fator de superação para esse atual time do Flamengo essa partida, Lima. O River que já está no Rio de Janeiro, com Lucas Prato, né? O River é o 20º colocado no campeonato argentino. Agora, não pensem que isso tem alguma coisa a ver com a Libertadores, porque quando eles entram para jogar Libertadores é uma outra, pode ser o último do campeonato local, mas quando o argentino entra em campo para jogar Libertadores, meu amigo, é uma outra conversa. Logo mais às 6 da tarde, se falar em conversa, né? Temos o Upgrade aqui na Rádio Futebol Clube, atualizando você com informações sobre o futebol internacional, as últimas sobre o Neymar, como já dissemos, vai fazer uma cirurgia para colocar um pino na fissura, né, que ele teve no dedinho do pé direito e só deve voltar em maio. A qualquer momento o nosso Click Time ao longo da programação e você sempre fica muito bem informado aqui na Rádio Futebol Clube, porque aqui somos apaixonados por esportes, como é o Fábio Salgueiro. Um abraço, Salgueiro. Um abraço, Lima, até às 6 horas. Hoje o senhor está... toda a programação da Rádio Futebol Clube, sempre um prazer participar, tamo junto, Lima. Ontem o senhor teve folga porque era seu aniversário, mas hoje rodada dupla. As fãs já estavam com saudades do Salgueiro. Cadê o Salgueiro? Cadê o Fabinho? Cadê? Um monte de Twitter aqui. Cadê o... Você pode ter certeza que eu estava com saudade também de toda a programação, de bater essa bola com você, que é realmente muito legal, muito prazeroso. Valeu, Fábio. Até mais tarde. Grande abraço. Estamos encerrando... Valeu, Lima. Um abraço. Estamos encerrando esta edição do Breakfast News, mas como eu já disse, fique ligado, tem Click Time a qualquer momento e às 6 da tarde o Upgrade para você com tudo sobre o futebol internacional. Rádio Futebol Clube, aqui somos apaixonados por esportes.